Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Saulo Montron, empreendedor, produtor audiovisual e inovador tecnológico de Cabo Verde, com mais de 22 anos de atuação em mídia, tecnologia e impacto social. Fundador da Green Studio, TVA, Televisão África, Green Sports, Reach One, tecnologias que Saulo vem liderando projetos que são pioneiros que conectam audiovisual, inovação, educação, inclusão digital no continente africano. Saulo, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Prazer é meu. Bom, vocês já viram aqui que ele é um homem de muita potência, um homem que realmente vem transformando o mercado. E ele começou muito cedo, ele vai contar essa história aqui pra gente, vai te inspirar aí na sua casa, porque histórias que fazem a diferença são histórias que podem transformar a vida de muitas pessoas. E ele vem transformando na trajetória dele. Saulo, eu queria que você contasse pra gente como é que você começou, contasse sobre a sua trajetória. Você começou a Green Studio aos 18 anos, que se tornou uma referência em audiovisual, principalmente olhando o cenário de comunicação em Cabo Verde. Como é que começou a sua trajetória empreendedora? Conta pra gente. Na verdade, tudo começou mais cedo ainda, não é? Eu cresci na igreja adventista, então desde cedo eu fui diretor jovem, sempre muito dinâmico na igreja. Eu me lembro, com 15 anos, eu já editava um boletim informativo, que se chamava Olho Vivo. Eu fazia toda a paginação, escrevia, depois imprimia, depois ia vender aquilo por $1. Mas depois também na igreja eu sempre fui muito curioso, não é? A parte audiovisual, eu tinha acesso, tinha uma câmara, na altura ainda cassete e videotape, não é? E gravava os eventos e editava e colocava, não é, no ar. Então o início começou com 13, 14 anos, nessa idade, muito jovem. E obviamente isso acabou por me influenciar. O acesso ao audiovisual, o acesso à escrita, à comunicação, que depois vim fazer ciências de comunicação. Começou bem cedo. Olha que interessante, né? Ele traz a referência da igreja. A igreja realmente é um ambiente muito positivo para você aprender, né? Exatamente. Eu também acredito muito nesse aspecto espiritual, da gente cuidar da nossa alma, Deus está presente na nossa vida. E foi lá que você começou a sua trajetória. Então, muitos jovens, às vezes, não sabem o impacto da ambiência. A ambiência ela é importante, uma ambiência onde foi te ensinando e foi te ensinando de uma forma muito positiva. Mas quando que você teve a virada de chave de, aos 18, começar a Green Studio? Como é que começou? Sabes, Cabo Verde é um país pequeno, é só 500 mil de pessoas. E temos mais de 2 milhões ou 3 milhões, estão a tentar finalizar as cidades, de cabo-verdianos que vivem fora do país. Há mais cabo-verdianos vivendo fora de Cabo Verde que dentro de Cabo Verde. Por exemplo, toda a minha família vive nos Estados Unidos, sou o único, por causa da empresa, dos negócios, projetos, acabei ficando, não é? Passo tempo entre Cabo Verde e Estados Unidos. E quando eu ia para os Estados Unidos, mais jovem, a partir dos 12, 13 anos, passava uma temporada, via a diferença que, por exemplo, os meus primos tinham. Eles tinham acesso à internet, tinham um computador em casa. E os meus primos em Cabo Verde. O impacto que isso tinha na vida deles. Todos eram inteligentes, ambição para o futuro, mas tendo acesso a essa ferramenta na altura, a internet e um computador, eu via diferenças óbvias. Então, desde cedo eu disse, um dia também eu tenho que levar essa mudança, esse acesso a Cabo Verde. Eu também tive uma coisa que foi o catalisador na minha vida, que eu tive acesso a um computador bem cedo. O meu pai trabalhava numa companhia aérea e aí na empresa, na altura, iam trocar do computador com computadores mais recentes e venderam o computador que tinham para os trabalhadores. Eu tive acesso ao meu primeiro computador, tinha cerca de 14 anos, 13 anos, e isso mudou a minha vida. Tudo que eu sou hoje foi porque eu tive acesso desde cedo. Por exemplo, quando eu comecei a editar esse boletim informativo, eu fiz isso porque eu já tinha um computador em casa. E na altura nós nem tínhamos internet em casa, na altura da internet. Discada. E a dial-up, não é? Que ouvia-se aquele ruído no modem e tal. Aqui nós chamamos de internet discada. Exatamente, mas eu tinha acesso quando eu ia visitar as Nações Unidas, a sede dele na cidade da Praia, na minha ilha, eu tinha direito a 1 hora por semana. Então eu pegava na altura as disquetes, 15, 20 disquetes, durante 1 hora. Eu não ia pesquisar, eu abria as páginas. Eu lembro na altura chamava-se apostilas, porque acedíamos muitos conteúdos brasileiros. Então eu gravava tudo nas disquetes, para ir para casa e ia estudando
aprendendo durante De a forma semana. offline. E de forma offline, porque havia uma opção que é save offline. Então eu salvava aqueles conteúdos, as páginas offline no disquete. Foi isso que mudou a minha vida, ter acesso à internet tão jovem e ter acesso a um computador em casa. Então foi isso que mudou a minha perspectiva, por isso hoje em dia eu trabalho tanto a nível do audiovisual, de conteúdos, e também ao nível da tecnologia, mudança para a educação, que é só dando acesso às mesmas ferramentas às crianças, tendo essa mesma oportunidade, que nós podemos construir um mundo igual e dar acesso também às pessoas a essa nova economia digital, que ainda mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estão fora dessa economia digital, ou porque não têm acesso a um computador em casa, ou porque não têm acesso à internet, e internet de qualidade. De qualidade, perfeito. Você me fez refletir aqui também um pouco da minha infância. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, era a época da internet de escada. Sim. E aqui a gente tinha o pulso único depois da meia-noite. Então eu esperava da meia-noite para conectar na internet, para estudar, para entrar, para navegar, para construir um site. Na época eu tinha o meu próprio site. E como hoje em dia tem facilidade, né, para as pessoas utilizarem a internet e conseguirem construir coisas, né? Então acho que os jovens têm que usar isso de forma positiva. Porque imagina, você tinha 1 hora para usar a internet. Semana. Por semana. Eu tinha, durante a noite, depois da meia-noite, ali 1, 2 horas, porque eu tinha que dormir, Sim. que eu usava a internet, mas era para estudar, era para buscar conteúdo, era para construir alguma coisa. Não era para ficar aleatório, Acesso né? ilimitado, porque hoje em dia todo mundo Exato. tem acesso ilimitado, e isso traz um outro desafio, que eu falo muito nisso, que é, hoje em dia, os jovens, não é? Somos mais, mesmo os adultos, somos mais consumidores da tecnologia do que fazedores, makers of Exato. technology. Tem sido essa a minha guerra, por assim dizer, que hoje em dia, por exemplo, em África, os estudos demonstram a maioria dos africanos utilizamos smartphones para consumir conteúdos. Acho que não é diferente daqui da realidade no Brasil. Aqui sim. A maneira como hoje em dia se constrói aplicativos é só para nós clicar com um dedo, nós já estamos a navegar, entramos e saímos. Podemos passar 1 hora simplesmente a consumir, a clicar, sem criar em cima, não é? Obviamente há criadores de conteúdos, mas é uma parte ínfima de tudo isso. Então o grande desafio é como é que nós podemos, obviamente podemos consumir sempre, não é? Mas não sermos só consumidores da tecnologia. E é só assim que nós conseguimos realmente mudar e contribuir para o mundo. Nós hoje em dia temos N problemas, N desafios, mas nós podemos criar soluções à medida desses problemas. Mas para isso nós precisamos dominar essas ferramentas, não é? E não sermos só passivos, mas ativos na criação de conteúdos, na criação da tecnologia. Perfeito. Você assumiu jovem a direção do primeiro programa independente do país. Como é que foi lidar com a liderança e também com responsabilidade tão cedo? Porque é muito novo liderando. Sim, eu tinha na altura 20, 21 anos, cheguei dos Estados Unidos, da minha formação, e na altura o governo em Cabo Verde abriram o concurso para darem licença para novos canais de televisão independentes. Então, como eu já tinha empresa de audiovisual, já tinha alguma experiência e sempre trabalhei com audiovisual, fui diretor criativo do canal e eu relancei o canal, estavam numa fase experimental, eu é que criei os programas novos, todo o pacote da estação, inclusive fui apresentador, não fui contratado como apresentador, fui apresentador, produtor, mas isso foi muito bom para mim, porque o que me permitiu, anos depois, trabalhei durante 5 anos nesse canal, mesmo tendo a minha empresa, depois tive que decidir continuar só na minha empresa, a produtora, a Green Studio, que nós éramos uma produtora audiovisual e uma agência de marketing e comunicação, foi o que me permitiu todo esse know-how adquirido, vir abrir a Green Sports, a Música TV, que foram 2 canais a cabo, e futuramente, hoje em dia temos a TVA, que é um canal em sinal aberto, não é? E também estamos em vários países no mundo, que me permitiu fazer tudo isso. Mas foi muito bom, porque obviamente, estando numa idade tão jovem, a maioria dos jovens ainda estão a pensar, estão ainda a estudar. Eu, na altura, já estava a estudar, mas já era diretor, já executando, exatamente, já exercitando. Inclusive tinha algumas histórias interessantes que eu tinha, por exemplo, professores na universidade que eu era chefe deles na estação. Eles eram um professor na universidade, professor de Ciências de Comunicação. Eu fui convidado para ser professor na universidade, então tinha que terminar a licenciatura. Inclusive morei durante uns anos dentro da universidade, mas depois acabei por deixar porque já tinha muitas responsabilidades. Olha que interessante, né? A gente olhar o quanto é importante você estudar, mas executar, colocar em prática. E eu acredito muito nisso. A minha vida sempre foi aprendendo,
mas sempre buscando colocar em prática o que eu estava aprendendo, né? Seja no ecossistema de investimento de startups, seja até mesmo aqui no programa, a todo momento eu estou aprendendo, eu busco estar criando uma dinâmica junto com a equipe, junto com o time, seja na multinacional que eu trabalhei, mas sempre buscando colocar em prática. Que eu acho que isso faz muita diferença, né? Com certeza você cresceu muito mais no momento em que você, na prática, executava. Você vê que os jovens precisam, hoje em dia, não ficar só aprendendo na tela, só olhando no YouTube ou só aprendendo online, mas sim que eles têm que ir para campo, têm que ir Sim, para tem que ir para campo e é fazendo que se aprende melhor. Não é, inclusive, por exemplo, hoje em dia aprendendo língua, é praticando, não é que aprendes uma língua mais fácil. Se estás num ambiente mais fechado, tu és obrigado, por exemplo, a falar o inglês, porque ninguém mais fala o português, vais aprender em 2 meses, 3 meses, não é? Então, e hoje em dia, como disseste bem, esse é o grande desafio. Hoje em dia, como nós temos acesso a tudo, quando tudo é fácil, não damos essa importância. E depois, obviamente, não é todo mundo que tem que ser um empreendedor, não é todo mundo que tem que criar. Mas hoje em dia, mais do que nunca, independentemente se for ser um empreendedor e trabalhar por conta própria, tens que ter essa desenvoltura de saber criar. Por exemplo, hoje em dia todas as ferramentas tecnológicas que nós temos, ou as ferramentas do AI, por exemplo, é importante ter esses skills, não é? E saber fazer com as próprias mãos que vai nos ajudar. É isso que vai diferenciar muitas vezes o sucesso que nós poderemos ter na vida ou não. Porque se existem pessoas que fazem isso e sabem fazer isso, vão fazer melhor do que nós. Estou dentro de uma empresa e tenho colaboradores, por exemplo, que fazem uso dessa ferramenta e eu não faço uso dessa ferramenta. E hoje em dia as pessoas começam a reclamar, por exemplo, da AI. Vem tomar lugar. Não, toma lugar de quem não souber tirar proveito. Não utilizá-lo como uma ferramenta. Isso é fundamental e decisório hoje em dia no sucesso de uma pessoa a nível pessoal, a nível profissional. Excelente. Existe algum momento, ou existiu algum momento na sua trajetória, que você considera um divisor de águas na sua vida profissional? Sim, isso foi quando eu comecei como produtora, não é? Tendo a produtora, eu produzi o primeiro reality show a nível de Spalop. Mesmo antes do Big Brother for para Angola, na altura. Produzi um reality show que é tipo o Big Brother, 10 semanas, 50 câmeras ligadas, igual o que vocês têm Big Brother, que é muito famoso, não é? E outros programas. Então, na altura, o diferencial foi não ter o meu próprio canal. No momento que tu chegas para negociar com um canal de televisão, tendo de ser produtor, sendo tu somente uma produtora, é difícil. Não tens tudo para negociar à mesa. Então eu disse, tenho que ter o meu próprio canal. E tem sido essa a minha visão, principalmente vindo de um continente como a África, que maior parte das vezes nós somos consumidores da tecnologia. Como é que nós deixemos de ser só criadores de conteúdo, passemos também a ser donos do canal, donos da plataforma, donos da fibra óptica, donos do servidor. É só assim que nós conseguimos realmente dar carta à mesa, né? Colocar as cartas certas na mesa. Hoje em dia eu costumo dar esse exemplo, muitas vezes, por exemplo, eu posso ter um canal no Instagram com 5 milhões, 10 milhões de seguidores, mas eu não sou dono do meu canal e nem sou dono dos meus seguidores. Quem é dono do seguidor é a plataforma. A plataforma. Num dia qualquer tens tanta visibilidade e te posicionas num assunto que é meio político, a tua conta pode ser eliminada e sem explicação. Então é nisso que eu tenho estado a trabalhar pessoalmente. Por isso que nós lançamos, por exemplo, a Rift Play, que é uma plataforma OTT, igual a uma Netflix, mas qualquer pessoa consegue criar o seu canal em 2 minutos e tens todas as ferramentas de monetização. Aguardem que teremos novidades com a Rift Play também, com a LPA e você. Teremos, Saulo? Exatamente, teremos. Então, por isso que eu decidi também em não ser somente produtor de conteúdo, já produzi a primeira luta de boxe africano para os Estados Unidos, pay-per-view. Fiz o primeiro Africa Pitch Games, que com todos os países africanos fizemos a produção e a difusão desses conteúdos, mas não tendo um canal, ser dono de um canal dificulta. Então isso foi quando eu tive percepção disso. Nós temos muitas vezes, quando a nossa visão é de médio, longo prazo, temos que poder também amarrar todas as pontas, não termos só um canal, mas sermos dono da plataforma. E foi assim que eu comecei a trabalhar, por isso hoje em dia nós estamos não só a nível de conteúdos, produzimos conteúdos, temos canais de televisão, temos plataformas de distribuição, o nosso próprio ecossistema, o nosso próprio hardware, tudo isso para realmente construirmos esse futuro. Excelente. A conversa está incrível, mas agora nós vamos para o intervalo e já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque.
Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está incrível aqui com o Saulo. Ele que é empreendedor, empresário, ele conhece muito sobre o segmento também de tecnologia. E eu queria que ele contasse para a gente sobre a criação da Rift One, que é uma solução que permite que qualquer pessoa lance um canal em poucos minutos. Como é que surgiu essa ideia e qual problema realmente essa solução resolve? Sim, nesse momento, na verdade, nós vivemos num mundo, o alcance da internet todos os dias tem estado a aumentar, mas infelizmente ainda mais de 2 bilhões de pessoas estão desconectados da internet, não têm acesso à internet, ou porque não têm um computador em casa, não têm acesso a um dispositivo, também não têm acesso mesmo à internet, broadband internet, não é? Isso deve-se principalmente ao fato do custo do acesso a um dispositivo. Por exemplo, há famílias ainda em África que ganham em uma semana $35, não é? E a prioridade, obviamente, nunca vai ser comprar um computador, ter um computador em casa. Mas em África,
por exemplo, há uma coisa interessante, o acesso mobile é superior em África do que qualquer outro país, continente no mundo. Praticamente tens países onde, por exemplo, em Cabo Verde, 2 dispositivos por pessoa. Mas o acesso a um smartphone e o acesso a um computador são 2 coisas diferentes. O smartphone é feito mais para consumo de tecnologia, não é? Para nós consumirmos. Dificilmente vais criar um business plan num telemóvel. Exato. Ou o teu filho, por exemplo, fazer uma pesquisa num telemóvel. Precisa de um computador, precisa de um ecrã maior. Mas o custo limita isso. Foi com isso que nós lançamos a Rift One. Rift One é um computador inteligente, é do tamanho... Tem aqui, Que é Rift isso é o One? primeiro protótipo, não é? Cabe na palma das mãos. Consome só 10 watts de energia, consigo alimentá-lo com 2 pilhas, mas tem tudo que o teu computador tem. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem 4G, Ethernet, 1 GB, saída 4K de imagem. Só precisas ligá-lo a um monitor, a um televisor, mouse e teclado e já utilizas. E isso é open source a nível do Gente, eu hardware. gostei disso. Você pode levar o seu computador para Exatamente, qualquer lugar. É open source a nível de software, porque vem com Linux, que o sistema operativo é totalmente grátis e todo o bundle. Eu consigo, por exemplo, as informações de armazenamento estão em cloud, eu conecto Não, no cloud, conecta eu ali tenho mesmo. aqui. Isto tem armazenamento local, tens disco eMMC e também SSD, consegues colocar cartão SD card, podes ter tudo offline. Inclusive o grande diferencial da Rift One é que consigo hoje em dia, inclusive, há modelos de inteligência artificial a rodar offline no teu computador. Por exemplo, nós estamos a desenvolver neste momento em Cabo Verde um projeto piloto com o governo. Temos uns contentores inteligentes, que aquilo é 100% autónomo a nível de energia, tem painéis solares e bateria, internet Starlink, mas para além disso também vem equipado com os nossos computadores Rift One. Por exemplo, os alunos têm acesso a alguns modelos, igual quando utilizamos hoje em dia ChatGPT. Mas tu, para utilizar ChatGPT, precisas da internet e eventualmente de uma subscrição se queres ter um plano mais ambicioso. Mas na É Rift muito One mais que um Arduino, isso é um computador é um mesmo. computador mesmo. Por exemplo, já vem com 3 modelos de inteligência artificial já offline, que podes utilizar, funciona como um assistente sem acesso à internet, sem custo adicional, totalmente grátis. Sem acesso à internet? Sem internet, já vem Mas isso instalado. em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Aqui no Brasil eu posso A usar, Rift por exemplo? One, exatamente, a Rift One tem um diferencial que, para além de ter CPU e GPU, não é? Os chips têm um chip que é NPU, Neural Processing Unit, que basicamente é um chip que só lida com modelos de inteligência artificial. Então o Rift One já vem instalado com modelos offline, já no computador. Pode estar numa área remota, sem internet, e na mesma consegues falar com o assistente. Olha que E interessante. totalmente grátis. Então, também ele é open source a nível de hardware. Por exemplo, tens essa caixinha, aqui essa parte, onde temos os pinos, chamamos pinos de GPIO. Então eu consigo criar qualquer projeto tecnológico em cima deste computador. Eu consigo ensinar a uma criança de 10 anos, 12 anos, como construir um drone com $60 de peça. Então essa tem sido a nossa visão, que as nossas crianças, os nossos jovens, deixemos de ser só utilizadores da tecnologia, porque podes utilizar a Rift One para entrar no YouTube, mandar e-mails, escrever no Word e no Excel, mas também podes criar tecnologia em cima, não somente software, okay? Porque já vem com Visual Studio, software de programação, mas também a nível de hardware é open source. Podes criar qualquer projeto, tiras a caixinha, utilizas a placa principal, a motherboard principal para criar qualquer projeto. Como é que a gente compra um Rift One? Nesse momento é riftone.ai, não é? Vais na Vamos internet. colocar aqui para vocês. Exatamente. como Qualquer acessar. pessoa em qualquer parte do mundo pode comprar este computador inteligente que já vem com inteligência artificial offline, sem Offline. custo. E também tem mais uma conectividade. Imagina na nossa época, quando nós éramos jovens, ter um computador desse offline. Fará toda a diferença. Por Faria exemplo, toda a diferença. em Cabo Verde, quando eu falo de Cabo Verde, falo de qualquer parte do mundo, por exemplo, mesmo cá no Brasil, na Amazônia, há áreas remotas. Nós conseguimos alimentá-lo com 2 pilhas e há um kit, inclusive consegues ter uma bateria que vem no fundo e consegues ligar um pequeno painel solar. Então à noite, que se não tiveres a energia, podes continuar a utilizá-lo. E tem também uma conectividade que se chama LoRa, que já existia, não é? Que era mais para IoTs, projetos tecnológicos de envio de dados. Mas hoje em dia nós temos o nosso próprio software proprietário que consigo enviar não só texto, mas também qualquer ficheiro digital, imagens, fotos, vídeos, PDFs, até 10, 20 km de distância sem internet, sem operadora e sem antenas no meio. E totalmente grátis, totalmente seguro. Imagina eu quero mandar uma mensagem encriptada.
E podes, entre dois Rift Ones, precisas ter Sim. um Rift One do outro lado. Então isso também tem estado a revolucionar a maneira como nós, a nível da conectividade, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Há áreas remotas que não têm cobertura 3G ou 4G ou 5G, não tem internet broadband. Hoje em dia já temos, por exemplo, Starlink, mas não é todo mundo que consegue pagar pelo equipamento e pelo custo mensal. Então, através da Rift One, nós temos estado a democratizar o acesso à tecnologia, o acesso à comunicação. Nós Tudo isso estamos num descobrindo o dispositivo novo a volta- Sal Elon Musk aqui, gente. E tudo isso custa à volta de $200. Imagina, por $200 podes ter um computador com inteligência artificial offline e Perfeito. podes comunicar sem internet. Muito bom. Por exemplo, ambientes que a gente tem aqui de chácaras, que às vezes não tem acesso. Exatamente. O Uma Rift é solução. pensado justamente nisso, porque não faz sentido mais no mundo de hoje essas comunidades, essas famílias, estarmos sempre a correr atrás da tecnologia. Vivemos num mundo que hoje em dia estamos a falar de assistentes, agentes de AI, mas há pessoas que ainda sequer têm acesso a um acesso. computador, sequer têm acesso à internet. Então é isso que nós queremos mudar. Mais de quase 3 bilhões de pessoas, isso é muita gente. É muita gente. E que não têm acesso a essa economia digital nova. Então, quando não tens acesso às mesmas ferramentas, ficas fora desse mundo que nós estamos a viver. Então, é isso que nós queremos a diminuir, que é a exclusão digital. Queremos trabalhar a nível da inclusão digital. Todo mundo, independentemente de onde nasceste, independentemente do teu poder económico, Terão teres acesso a este mundo, a essa nova economia digital. Como surgiu a criação do Rift One? Na verdade, eu sempre fui um entusiasta da tecnologia. Eu comecei a fazer engenharia de sistemas de informática desde cedo, sempre trabalhei nisso e comecei a acompanhar, não é? Porque, na verdade, hoje em dia nós temos várias ofertas no mercado a nível de single board computers, mas basicamente são feitas mais a nível de desenvolvimento. Se tu és um Que é um desenvolvedor, modelo queres de criar Arduino. exato, tipo Arduino, queres desenvolver protótipos e tal. Não encontras um produto já final, com um sistema operativo completo, com softwares e com tudo num package só. É isso que nós temos estado a trabalhar. Por exemplo, no ano passado eu estive no Rio, Web Summit Rio, no Central Stage, a top 15 Startup EdTech no mundo. Nós já temos, nesse momento, estamos a implementar este projeto a nível de Cabo Verde e alguns países também africanos. Tem tido um grande sucesso. Muito interessante. Ou seja, vai ser realmente uma revolução no mercado de tecnologia, pensando muito na acessibilidade, né? Exatamente. Que eu acho que essa mensagem é muito importante. Democratização, como é que a gente transforma o acesso à tecnologia. E essa ferramenta aqui que o Sal está trazendo para a gente realmente pode ser um pilar extremamente importante. Fico muito contente de ver uma tecnologia como essa sendo desenvolvida e eu desejo sucesso para que a gente consiga alcançar globalmente e as pessoas conseguirem ter acesso à internet e construírem, né, e criarem, que eu acho que isso é o mais importante. Exatamente. Agora, durante a pandemia, você criou plataformas. Criou a Reunion.cv e a Unido.cv para apoiar pessoas e empreendedores. O que essas iniciativas te ensinaram sobre propósito e impacto? Porque propósito e impacto eu já percebi que está em você. Sim, Que sim. construir uma solução como essa, com certeza, envolve Então, propósito e impacto social, exatamente. Sim, isso aconteceu. Eu sou embaixador urbano das Nações Unidas e durante a Covid, umas coisas que nós vimos foi várias pessoas que queriam desenvolver projetos e não têm acesso. Por exemplo, uma das dificuldades foi durante a Covid, a pandemia, boa parte dos alunos ficaram fora do sistema do ensino remoto. Esse problema, não tinham um computador em casa. Por exemplo, em Cabo Verde, na sala do meu filho, metade das crianças não tinham um computador em casa. Podiam até ter um telemóvel, mas não têm um computador. E dificilmente têm também acesso ilimitado à internet. 30 minutos de uma chamada em Zoom consome quase 1 giga de dados. E muitas pessoas não conseguem ter dados ilimitados. Então nós lançamos na altura, não foi a Unido, foi o Reunion, que é uma plataforma igual a Zoom, mas 100% grátis. Professores, alunos acedem, têm chamadas ilimitadas, não tem limites de 30 minutos, igual ao pacote, por exemplo, Zoom, que é limitado. Podes levantar a mão e tudo isso. Inclusive estávamos a desenvolver uma parceria com uma das operadoras que alunos e professores podiam fazer reuniões, chamadas, ter teleaulas, sem consumir dados. Então isso foi muito bom. Até hoje temos pessoas a utilizar a plataforma e também lançamos a Unido, que é uma plataforma de crowdfunding. que interessante. Exatamente, é uma plataforma de crowdfunding, porque hoje em dia existem grandes plataformas que se utilizam no mundo inteiro, mas uma das dificuldades é a forma de pagamento. Então, estando em Cabo Verde, quem não tem Visa ou Mastercard não consiga contribuir e pagar. E na nossa plataforma, todos os projetos sociais revertem a 100% para os founders, não é? As pessoas que lançam
os projetos. E esse modelo de crowdfunding, seria como se fosse um cenário de investimento, onde eu consigo colocar Nós um temos valor dois pela modelos, participação? faltam dois modelos que a legislação ainda não está a ser desenvolvida, não é? Temos o modelo de awards, né? Rewards, que as pessoas podem lançar um projeto, a plataforma fica com 5%, não é? Imagina, tens um projeto tecnológico, quando queres lançar um livro a nível de qualquer setor e lanças, permite-te fazer isso, e também a nível de projetos sociais, de ajudas e tal. Mas nós vamos lançar também os outros dois modelos, que é de pedir financiamento, não é? Ah, excelente. Exatamente, isso já vai começar a funcionar. Mas tem tido um Muito impacto também muito interessante. Isso para dizer que é o quê? Eu tenho estado a trabalhar a nível holístico. Quando eu vejo para o mundo, as soluções, as dificuldades, sempre a minha visão é holística. Se eu for focar só num problema, tem a sua vantagem, mas tem uma desvantagem, sempre ficas dependente. Vou dar um exemplo. Eu produzi há 3 anos o meu primeiro filme longa-metragem. Nós ganhamos 4 prémios internacionais, selecionados em dois festivais nos Estados Unidos, o maior festival na Nigéria, temos a Nollywood, que é a maior indústria, produz mais filmes que a Hollywood, e também na África do Sul. Mas eu tive uma dificuldade enorme em ter o meu conteúdo, por exemplo, na Netflix. Não por causa da qualidade do filme, mas por causa do mercado. Não é um mercado que lhes interessa. Ao ver um país pequeno, os países lusófonos ainda não lhes interessa a nível financeiro para investirem. Então, o meu filme simplesmente não consegue entrar numa plataforma como Netflix, porque eu produzi a uma produtora cabo-verdiana e foi um filme gravado em Cabo Verde. Mas, por exemplo, a atriz do filme fez um filme, o último filme dela foi com Jamie Foxx, uma cabo-verdiana, e já fez filmes a nível internacional. Foi por isso que nós dissemos, nós temos que ter a nossa própria plataforma de difusão, de distribuição. Por isso lançamos a Rift Play, que não só tens o aplicativo, mas também já vem nessa caixinha, porque o Rift One funciona como computador, mas também é uma setup box de conteúdos. Ligas na televisão e tens acesso aos nossos conteúdos, aos filmes, mas com um diferencial. Não é fechado igual a Netflix. Por exemplo, hoje em dia, se tu queres ter o teu programa na Netflix, é difícil. Tens que ir negociar com eles, se eles aceitarem. Mas a Rift One podes, em 2 minutos, criar o teu canal e vender o teu conteúdo. E tens todas as ferramentas de monetização e vendes para o mundo inteiro. Então, isso tem feito também um diferencial enorme. E nós, neste momento, já temos N conteúdos Mas tem uma curadoria do conteúdo? Sim, temos, obviamente, aprovação de conteúdos, tem a questão dos direitos, tudo o resto, mas a nível de integração é igual quando tu crias um canal no YouTube. É instantâneo, basicamente. O diferencial é que crias um canal, tens acesso às ferramentas de monetização sem pagar No YouTube, se queres monetizar, tens que ter uma conta Pro. Acho que pagas $50, $100 por mês, independentemente se venderes ou não. Se estás a fazer dinheiro com o conteúdo ou não. Na nossa plataforma não, é 100% grátis. Olha que interessante. Vamos colocar também o link aqui da Rift Play. .tv, onde as pessoas também podem colocar seus conteúdos na Rift Play. Qualquer pessoa, imagina uma criança, uma jovem na Quênia, ou mesmo uma jovem ali na Amazônia, gosta de maquiagem. Então pode criar pequenos vídeos de como, não é? Fazer isso, fazer aquilo, e dizer, o meu conteúdo custa $1 por mês. Então cada conteúdo é R$10, custa R$10 ou R$50, e começa a monetizar. Que isso também é uma das coisas que fala-se muito hoje em dia a nível de criação dos influencers e tal. Pouca pessoa consegue realmente monetizar em cima do conteúdo, de forma direta, vender conteúdos, por causa da limitação dessas plataformas. Muito interessante. Que mensagem você deixaria para os jovens empreendedores que querem criar soluções de impacto social, mesmo começando nesses mercados que nós temos hoje, que são desafiadores, né? Como é que eles fazem? Porque você já criou diversas ações que têm impacto social. Como é que elas começam? Assim, hoje em dia, o que eu digo aos jovens é, nós estamos a viver num momento muito especial. A última vez que vivemos numa época onde toda essa oportunidade existia foi, acho que em 2008, na altura da web, não é? As empresas começaram a desenvolver plataformas e websites e tal. E hoje em dia estamos a viver neste momento por causa da revolução da inteligência artificial, não é? Hoje é um momento único, vamos ter os próximos bilionários, vão nascer agora, vão começar a nascer. Mas o diferencial está em quem simplesmente faz uso da tecnologia, só usa ChatGPT para fazer textos bonitos e colocar nas redes sociais. Hoje em dia todo mundo faz isso, já perdeu até a graça, não é? Ou quem utiliza essas ferramentas para construir algo novo. Identificando qual é o problema, obviamente qualquer ideia, qualquer startup, é isso, não é? Identificar o problema. Qual é o problema que eu tenho na minha escola?
na minha comunidade, na minha vila, na minha cidade e encontrar uma solução. Okay? Porque cada dia surgem novos problemas. O diferencial é quem cria soluções para esses problemas, que é adotado a nível, em massa, não é? E com a inteligência artificial hoje em dia isso é possível, é muito mais fácil. Eu posso abrir uma empresa e ter um agente que faz marketing para mim, que faz a contabilidade para mim, prospecção de mercado para mim, sem ter que ter uma equipa de 10 pessoas, que anteriormente era mais difícil. Então o segredo está nessa postura, não é? De eu deixar de ser só ser consumidor de tecnologia e dizer, existe essa oportunidade. Como é que eu posso tirar proveito deste momento único que estamos a viver para crescer, para apresentar algo de único? E é só assim também quando nós pensamos nessa ótica de dar para o mundo, não só receber. Muitas vezes nós estamos muito passivos, não é? O que é que o governo vai fazer para mim? Não é? O que é que os meus pais vão fazer para mim? Ninguém me financia. O banco, que eu vou fazer para mim? O que é que o banco não me dá dinheiro? Mas se nós tivermos essa postura frente ao mundo, o mundo não tem pena de nós. É verdade. Não é? Então, hoje em dia nós temos tudo. Na verdade, essa postura de arriscar, de investir. Eu tenho o meu próprio dinheiro. Mas quantos jovens, quantas pessoas é que tiram esse dinheiro, pouco que têm, para investir num projeto? Não colocam. Então, se tu não investes o teu próprio dinheiro na tua ideia, não acreditas no teu projeto. Perfeito. Se acreditas no teu projeto, colocas o teu próprio dinheiro. Então, são as pessoas que são ousadas é que vão realmente vencer e angariar no futuro. Que mensagem importante aqui. A ousadia, com certeza, vai te ajudar a angariar frutos no futuro. Claro que é tudo com planejamento, com organização, com estudo. Isso vai fazer toda a diferença. Mas agora a gente vai para o intervalo e já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação
5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa com o Saulo. Saulo está ensinando aqui muito sobre o empreendedorismo, está trazendo muitos insights sobre como a tecnologia é importante no nosso mercado, e o quanto ela é importante para a transformação da sociedade. Nós estávamos conversando aqui o quanto a cultura faz a diferença, o mindset, né, a mentalidade dos jovens, usar o conteúdo de uma forma que a gente construa e não só consuma. E aí nasceu a TVA. Eu queria que você contasse um pouco sobre a TVA, que é a TV África, que tem foco nos conteúdos africanos, mas trazendo conteúdo cultural, conteúdo educativo. Qual que é a importância da África contar suas próprias histórias para o mundo? Isso é muito importante, porque hoje em dia o problema começa quando são outras pessoas a contar a nossa história. Nunca é igual, não é? Temos, nesse caso em particular no audiovisual, hoje em dia em África nós temos grandes multinacionais, grandes TV networks, não é? Mas que são, basicamente, os donos não são africanos, são asiáticos, são europeus, são americanos e, obviamente, infelizmente, quem define a narrativa é quem controla o dinheiro, não é? E também há um outro fenómeno interessante. A TVA começou com foco principalmente a nível da lusofonia, dos países também que falam a língua portuguesa no mundo. E sempre foi essa a minha visão. Por exemplo, quando eu fiz a segunda temporada da Casa do Líder, esse reality show, já na segunda temporada nós tivemos concorrentes de todos os países da CPLP. Tivemos uma brasileira, tivemos um português, uma angolana, uma moçambicana, e foi o maior sucesso televisivo em Cabo Verde. E eventualmente foi o primeiro reality show com participação de elementos, participantes de todos os países da CPLP. Então a visão foi essa. Hoje em dia nós temos alguém comum que é poderoso, que é a língua. Nós todos falamos a língua portuguesa. Por exemplo, em Cabo Verde nós sabemos muito sobre o Brasil, porque nós desde sempre consumimos a música, conhecemos os maiores artistas que todo mundo conhece, mesmo hoje em dia a galera do funk e tal, a música mais, os estilos mais modernos, mas também a nível, por exemplo, das telenovelas. Até hoje consome-se, por exemplo, a televisão pública ainda transmite são as telenovelas brasileiras. Então nós conhecemos, quando vês uma telenovela, já conheces a cultura, já conheces os hábitos, a música do brasileiro. Mas o inverso é mais difícil. Eventualmente não são muitos brasileiros, por exemplo, os afrodescendentes, não é que conhecem a África em primeiro lugar, nunca foram à África. Então quando tu não conheces de forma direta, uma coisa é a verdade, outra coisa é a percepção. Então nós temos essa coisa em comum, mas muitas pessoas não sabem, por exemplo, que em Cabo Verde fala-se o Brasil. Não sabem que nós temos um carnaval que é praticamente idêntico ao carnaval de São Paulo e ao carnaval do Rio. Não se sabe isso. Nós temos a música, a capoeira, por exemplo, passou por Cabo Verde, veio para o Brasil. O milho passou por Cabo Verde, veio para o Brasil, desde a altura da escravatura e tal. Essa é a conexão enorme. E nós temos essa conexão principalmente a nível da língua. Mas a troca não tem sido recíproco, não é? Nós consumimos mais do Brasil do que o Brasil consumir, por exemplo, o Cabo Verde, consumir Angola, consumir Moçambique. Então esse é um dos papéis da TVA. Como é que nós queremos ser a janela da África para o mundo e do mundo para a África, através de cima da língua que nós temos em comum. Por exemplo, nós agora temos este programa, não é, que já é assistido por milhões de pessoas
um programa brasileiro, mas dentro de um canal, o maior canal lusófono. E nós também queremos também pegar em conteúdos africanos, nessa cultura, porque nós, na verdade, nós ficamos mais ricos com a diversidade, Perfeito. não ficamos fechados. E tem sido isso também a minha luta, não é? Se eu for hoje em dia para Angola, há canais de televisão enormes, não precisam nem sequer de mais mercado, já tem um mercado enorme para crescer. Vais em Portugal, há canais também que fazem igual. Cá no Brasil é um mundo, não é? Eventualmente um canal de televisão ainda tem muito para crescer dentro do Brasil. Mas na verdade hoje em dia nós temos fenómenos, por exemplo, como a Netflix. Anteriormente, poucas pessoas viam filmes espanhóis, séries espanhóis, La Casa de Papel, foi um sucesso internacional. Mas se não fosse a Netflix, uma plataforma de conteúdos que desse essa abordagem mundial, não focar só em conteúdos da Hollywood, dos Estados Unidos, nós nunca íamos, por exemplo, conhecer a cultura. Perfeito. Em Espanha. Temos, por exemplo, a Squid Games, a Coreia do Sul, não é? Foi um sucesso. Foi uma história feita, uma série gravada com atores sul-coreanos, falada na língua deles. Anteriormente era impossível chegar num produtor e dizer quero produzir um filme ou uma série, mas não será falada em inglês, todo mundo anteriormente tem que ser em inglês e tem que ser com atores famosos conhecidos. Então a Netflix veio desconstruir isso. Os maiores filmes com maior sucesso são filmes que ninguém conhecia os atores. E é uma história diferente e muitas vezes uma história local. Não é aquela história de Hollywood, que estávamos todos acostumados. E hoje em dia esses filmes são os filmes e séries com mais sucesso. Então é na diversidade que nós nos ganhamos, construímos mais e nos tornamos mais humanos. Então a TVA é justamente isso. Como é que nós podemos estar presentes em todos esses países e levar você para Cabo Verde, para Angola, depois futuramente também trazer Angola e Cabo Verde para o Brasil. Excelente. Em quantos países a TVA já está hoje? Nós neste momento estamos em Angola, Moçambique, Guiné Equatorial, Portugal, São Tomé e Príncipe. Estamos nestes países todos, a nível mesmo de televisão a cabo e em sinal aberto, mas também estamos na Roku, que é a maior plataforma OTT nos Estados Unidos, não é? Como já temos acesso ali. Temos a nossa própria plataforma OTT, que é a Rift Play. Estamos no Amazon Prime, com conteúdos também, e estamos em algumas plataformas. E o objetivo é este ano também trazermos a TVA para o Brasil e estarmos finalmente em todos os países lusófonos. Excelente. Pensando sempre em crescimento, em escala. Eu gosto Exatamente. muito dessa mentalidade, porque eu acho que quanto mais pessoas a gente tocar com conteúdos de qualidade, a gente vai estar impactando, seja o nosso mercado, seja outros mercados, mas a gente está impactando pessoas. Exatamente, Que eu acho que isso é o mais exatamente, importante, né? exatamente. Porque nós somos seres humanos e precisamos sempre evoluir. E aqui a gente está vendo a história do Saulo, o Saulo que fala de evolução, o Saulo que fala da construção, fala da democratização, fala do impacto social. Você é de casa, já pensou sobre isso, tem refletido sobre isso? Como é que está sendo a sua jornada? O que você está fazendo de diferente? Então, quando a gente escuta histórias como essa, no mínimo a gente reflete. Eu não vou ficar aqui só sentada no sofá, só assistindo a TV sem tomar nenhuma ação. Eu acho que o ser humano ele tem que pensar que ação ele está fazendo, o que ele faz de diferença no mundo, né? Eu gosto muito disso. Mas na sua visão, quais são os setores que vão liderar o próximo ciclo de crescimento tecnológico no continente africano? Eu acho que parte disso depende, obviamente, de uma base que tem que ser trabalhada, que é a educação, que é o que eu tenho estado a trabalhar através da Rift One, não é? A educação é muito importante, independentemente da classe social. Nós precisamos educar para o futuro. Quando eu falo de educar para o futuro, é conhecer as ferramentas. Hoje em dia não é só utilizar. Por exemplo, nós quando estávamos na escola básica, nos ensinaram o corpo humano, não é? O sistema nervoso, digestivo. Não é porque nós íamos ser médicos, mas tínhamos que conhecer. Se conhecer, não é? Igualmente hoje em dia, não é só utilizar a tecnologia, utilizar a inteligência artificial. Na China hoje em dia é obrigatório, 8 horas por ano, todos os alunos têm que ter acesso a partir dos 6 anos. Não é? Então é isso que nós estamos a construir, por exemplo, em Cabo Verde e em alguns países em África, o acesso obrigatório ao ensino da inteligência artificial. Mesmo que eu não for enverdar por essa área, não seja programador, desenvolvedor, mas tenho que conhecer os princípios. Hoje em dia vai afetar todas as áreas, desde a área jurídica até um pedreiro, não é? Tem que conhecer a tecnologia, tem que ter acesso à tecnologia. E olha que interessante, você falou um pedreiro, realmente, porque hoje com um sensor ele consegue fazer medir uma área que antes ele tinha que pegar uma régua lá, eu esqueci o nome, e fazer aquela medição manualmente. Um carpinteiro, por exemplo, é o que vai fazer a diferença, quem vai vender mais, vai continuar com o negócio. Hoje em dia vai-se utilizar sensores, deixa um exemplo muito bem, em quase todos, não é? Nas roupas, no mobiliário,
numa cadeira que aquece. Perfeito. Então, se esse carpinteiro tiver noção, se souber que existe essa solução e implementar isso no seu produto, tem mais chances, não é, de sobreviver no Sim. futuro. Você tem uma entrega muito mais assertiva para o seu usuário, né? Exatamente. E a educação é fundamental para Exato. isso, é educar para as pessoas, porque o nosso objetivo é que não é que todas as crianças sejam programadores, não, mas que entendam a lógica da programação, que entendam como funciona a inteligência artificial, para lhes ajudar no futuro. Então a educação é a base número 1, e o segundo para mim realmente é a questão dos conteúdos, não é? Hoje em dia todo mundo consome conteúdos, não é? Os smartphones, os devices da vida que nós temos, 80% dos conteúdos já consumimos, por exemplo, no smartphone. Acredito também que toda a criação dessa narrativa positiva para o continente, nesse caso para o continente africano, passa, obviamente, pela narrativa que nós criamos a nível dos conteúdos. Por isso é que nós temos canais de televisão, produzimos conteúdos. Acho que esses dois aspectos são importantes. Isso, de forma também falando da tecnologia, de forma transversal, que vai influenciar outros setores, como a saúde, não é? Como a agricultura, que é um desafio que nós temos, a energia. Então, tendo conhecimento disso, não só a nível de software, mas também a nível de hardware, vamos poder criar soluções para os desafios que o continente africano enfrenta, mas não só o continente africano, que o mundo enfrenta, para nós fazermos parte da solução. Temos tantos desafios hoje em dia que, se todo mundo puder contribuir de forma mais direta e com impacto, facilmente vamos encontrar soluções para tornar o mundo sustentável, que é o outro desafio que nós temos, não é? Evoluímos, mas com essa evolução há mais problemas. Por exemplo, temos o problema da inteligência artificial. Para termos inteligência artificial cada vez mais inteligentes, precisamos de mais energia, não é? Data centers que hoje em dia um data center consome energia praticamente como um país do terceiro mundo consome. Então, como é que nós podemos ser mais eficientes? Por exemplo, passa pela inteligência artificial local. Em vez de estarmos a utilizar na cloud, que todo mundo utiliza, que consome balúrdio, não é? Se todo mundo utilizar num dispositivo que é alimentado com um painel solar, já ajuda. Não é? Mas essas soluções realmente nós conseguimos trazer e pensar se formos educados para isso, tivermos acesso à educação e à educação do futuro. Excelente. Agora nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou te falar algumas palavras, você pode me retornar com uma outra palavra ou uma frase, tá bom? África. É o futuro. Inovação. Tem que começar hoje. Tecnologia. Todo mundo tem que ter acesso à tecnologia. Juventude. É a força do amanhã. Comunicação. Uma comunicação positiva, para criarmos uma narrativa positiva do nosso país e do nosso continente. Impacto. Impacto real e positivo, para o que faz realmente a diferença de sermos ativos. Futuro. O futuro está nas nossas mãos. Nós é que definimos o nosso futuro, mas com a nossa atitude de hoje. Em vez de sermos passivos, sermos ativos. Criatividade. É o que define de quem vê o problema e bloqueia-se, ou quem vê um problema com a criatividade e design thinking, pensa numa solução imediata. Empreendedorismo. O que também vai ajudar a construir um futuro melhor e dar oportunidade às pessoas, não é? Uma pessoa pode até não ter o mesmo acesso, mas sendo empreendedor, mesmo em coisas pequenas, pode sustentar a família, não é? Pode sustentar a si próprio. Legado. Eu quero deixar um mundo melhor do que eu encontrei, não é? Criar impacto, ser um diferencial com tudo que eu faço. Perfeito. É isso que passa aqui no LPA e Você. Pessoas que querem deixar legado, porque o LPA e Você é legado. São histórias que transformam e que fazem a diferença. Saulo, queria muito agradecer a sua presença. Eu é que agradeço. Uma conversa incrível, muito obrigada. Quero te entregar um presente também dos nossos Uau. apoiadores. Que bom. Espero que você goste, abra para você ver. E aí eu vou te contando. Posso tirar? Pode, deve. Esse vinho é da Finca Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você ter a sua própria vinícola. Então você pode ter o seu terroir lá em Mendonça. É um modelo de propriedade compartilhada, é muito interessante. Você viu que o seu nome foi feito... Com o meu próprio nome. Exato. Legal. Muito obrigado. Todo cuidado com o seu nome. Tenho aqui outra coisa também. Tem um presente. Essa é a Difate. A Difate preparou essa peça para você. Espero que você goste. Uau.
de Fácil da gente, sempre com a gente Muito aqui, Em Cabo pegando Verde, peças maravilhosas. temos sol em Cabo Verde o ano todo. Ó, que bom. Não temos inverno. Com certeza vai ser Vai muito ser útil. Muito bom, muito bom. E tem mais um Temos- presente para te proteger nas suas viagens, contra germes, bactérias e principalmente contra o coronavírus, que é um produto da Dux Defender, a Dux que nos apoia aqui no programa. Muito bom. E ele faz uma película protetora sobre a pele. E além da textura ser fantástica, é um cheiro muito agradável. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigada por ter te recebido aqui. Queria que você deixasse as suas redes sociais, como é que as pessoas podem consumir mais conteúdos do Saulo, as informações da TVA. Fique à vontade, por favor. Sim, desde que acessem a Saulo Montron, não é? Saulo Montron tanto no Facebook, LinkedIn, no Instagram e ali na minha página pessoal eu já tenho os links para as minhas empresas e startups, iniciativas todas. Saulo Montron. Excelente. E você nos acompanhe no nosso site www.lpaivocê.com.br, pelo meu Instagram, @lilia_primoalbuquerque, pelo Instagram, @lpaivocê. E acesse aqui esse QR Code que está na tela, porque esse QR Code, quando você preenche as informações desse QR Code, você pode concorrer a prêmios gratuitos aqui do LPA e você. Então acompanhe e acesse o QR Code. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.